noite, boa noite. Tudo bem com vocês? Há um tempinho que eu fazer a live à noite, porque todas as segundas temos o oráculo de palavras encantadas, às segundas, 10 horas da manhã. Mas já há um tempinho que a gente não fazia live à noite. E hoje, boa noite, Jô. Boa noite, mãe. Boa noite, Janice. Boa noite, quem tá chegando. Sejam bem-vindos. A minha gatinha também chegou. Ela gosta de participar, né? Ela adora essas participações especiais dela. Hoje ela tá que tá. Eu acho que hoje ela vai participar bastante. Oi, Alaide. Boa noite. Então, eu sou Patrícia Melandres, bibliotecária, mediadora de biblioterapia e curadora desse canal que tem o intuito de compartilhar a literatura, a poesia, o amor pelos livros. E hoje nós vamos conhecer o escritor desses livros infantis, o J.R. Amorim. Vou falar um pouquinho dele, ele já chegou por aqui, mas eu vou fazer só uma prévia e depois ele vai contar pra gente um pouco da sua história. O José Renato Amorim, mais conhecido como J.R., ele é mineiro, mora em Juiz de Fora, e a Amora também quer participar, desculpa. É economiário aposentado, tem formação em Direito, pós-graduação em Gestão Back-Office, especialização em Coaching e atualmente cursa após em Literatura Infantil e Juvenil da Cândido Mendes com a coordenação da Cíntia Barreto, na qual eu faço parte e nós nos conhecemos nesse curso maravilhoso. Então, J.R. já publicou 2 livros infantis, participou de várias antologias de contos e poesias, é membro da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora, da SPBA, Sociedade Brasileira dos Poetas Aldravianistas, eu sabia que eu ia engasgar nessa palavra, e da Academia Juiz de Fora de Letras. E ele já chegou por aqui. Olha quanta gente. Boa noite, Débora. Liberdade de via leitura, Cris, Luciane, bem-vindas. Boa noite. Então vou chamar nosso amigo, escritor J.R. Amorim. Vamos lá. Ele chegando por aqui, o primeiro escritor homem que vem aqui para a nossa live à noite. Já tivemos o Camilo como ilustrador, agora temos o nosso querido J.R. Amorim. Seja bem-vindo ao Respiro Literário, meu querido. Que coisa boa! Olá, boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que estão conosco. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Não sabia que eu era o primeiro homem, estou mais honrado ainda. O primeiro escritor homem, foi sim. Camilo, foi o primeiro ilustrador, mas escritor ok. é o primeiro. Ok, honrado com isso. Eu fico feliz também. Muito obrigada por ter aceito o convite. Obrigada por ter me presenteado com seus livros. Estou muito feliz. Então, José Renato, J.R., me conta aí de você. Queremos te conhecer mais. Bom, eu sou uma pessoa comum, que tem o defeito de ter assim, uma alma meio de poeta que sempre me inquietou desde criança, né? Então era para ser um cara normal, mas aí o bichinho me picou cedo, né? A gente sempre é resultado de muita coisa que acontece na vida da gente, né? Ao longo dos anos. E a minha influência, né? Quase que teve uma ocasião que eu quase fiz uma terapia para saber por que eu gostava de escrever, né? Então fui voltando lá na infância para lembrar aquelas coisas todas. E realmente começou muito cedo. Eu tive assim algumas influências familiares
Uhum. de vários sentidos, né? Eu tinha, por exemplo, um tio que ele adorava ler jornal, ele sempre me comentava as coisas de jornal, me dava jornal para ler. Eu já tinha uma outra tia que era assim bem eclética. Eu lembro que eu era criança, ela me deu O Menino Maluquinho e me deu Ai, Pablo Neruda para ler poesia de nossa, Pablo Neruda quando criança. meu Deus. Então era assim uma confusão bem grande já desde cedo, que acabou assim já me levando a ter essa coisa bem infantil. Quando eu era, na minha época tinha aquela coisa de movimento lobinho, né, que a gente ia para aquela coisa do escoteiro. Lobinho é aquele que vai até ali os 10 anos de idade. E a gente tinha um jornal que chamava O Grande Uivo. E eu, com 8, 9 anos de idade, eu era um dos redatores do jornal. Então a gente já escrevia, entrevistava as pessoas. Eu sempre gostei disso. E De aí, escrever, né? Já nasceu com esse dom aí, gostando de escrever. quando eu tinha 9 anos de idade, eu participei de um concurso literário, era um concurso infantil na minha cidade e fui premiado em primeiro lugar com uma produção literária, né? Ganhei até um prêmio em dinheiro na época, imagina, 9 anos, eu todo feliz lá, Que gracinha, ficou todo bobo. todo bobo. Então, de certa maneira, estavam todas as indicações, né, de que o meu caminho seria esse. Porém, Sim, a vida não é uma estrada reta, né? A vida é cheia de não. curvas, de coisas diferentes e até por questões de sobrevivência. Eu era órfão de pai, eu tive que começar a trabalhar muito cedo e aí fui fazendo uma série de caminhos diferentes e formei em direito, fui trabalhar em corporações maiores, né? Acabei me especializando nessa área de back-office bancário e trabalhei muito tempo, com muitos anos, nessa área de compliance, mas a literatura Uhum. fazia parte, essa coisa nunca fugiu, né? Sempre fez parte da minha vida. Até que aconteceu assim um fato assim que não foi uma. Eu lembro que quando eu era criança eu brincava com os meus filhos às vezes, contava história. Eu gostava muito de fazer brincadeiras de história, né? Pegava uma história, por exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões, e a gente inventava a história da Branca de Neve e os Sete Gigantes. A gente fazia brincadeiras Nossa, assim, coisas diferentes até para provocar a criatividade também. fantástico. E um dia a gente fez uma historinha que foi o meu resgate para a literatura, acabou sendo assim. Eu fiz uma historinha com eles, porque o mais velho era moreninho, o mais novo era branquinho. E aí eu fiz uma história lá do arroz com feijão. E essa historinha ficou na gaveta, guardada por muitos anos. E aí, como eu falei, a vida não é uma estrada reta, né? E a gente Não. enfrentou assim um embate muito grande, né? Que eu acho que é difícil a gente falar pelos outros, né? Mas acho que é uma das dores maiores que a gente pode viver, que é a perda Com de um certeza, filho, né? E o meu com filho certeza. mais velho, ele faleceu, ele tinha 18 anos na época, num acidente de automóvel. E apesar de ter passado muitos anos ainda, né, muitas pessoas na família de vez em quando davam sinais assim de um, de um desgaste maior, de uma perda muito grande com isso. Eu tive a ideia de tirar aquela historinha da gaveta e fazer uma publicação que na época era pequena. Até você tem isso aí, o original, ele era um tamanho maior, um maiorzão, grandão. Que Ele tinha, curioso. até diferente, ele tinha um desenho, uma foto dos meus meninos de Umas verdade, fotos. Que e lindos. tinha algumas coisas diferentes. E foi uma edição pequena, porque a intenção era presentear os amigos, presentear a família, aqueles que conviveram com a gente nesse processo de luto, né, e dizer, olha, vamos guardar a história boa, vamos guardar as boas lembranças da infância, vamos parar aqui. Era uma forma da gente trabalhar um pouquinho a cura pela literatura, né? Sim, mas a Só literatura tem esse poder, né, de cuidar da gente. é E verdade. você, assim, você me dá licença, eu acho que, ao meu ver, você eternizou,
né, o seu filho, ele está eternizado nessa história, além do seu coração, do coração dos seus familiares, né? Então, uma linda homenagem que você fez, emocionante, e ele está aqui, está eternizado, né? Parabéns mesmo pela força de continuar, né? Então esse acabou sendo assim, o meu resgate, foi isso que me voltou Sim. novamente para a escrever. Foi através desse evento. E o que era para ser um livrinho pequeno, aí todo mundo começou a pedir, faz uma outra edição, e aí acabou saindo essa edição, e uma nova edição e outras coisas mais. Né? Uhum. Nossa, assim, você contou uma história, né? A gente tem aí a história além do escritor, né? A história de vida que fez com que você colocasse nos livros a sua história mesmo de vida, eternizar pessoas especiais, o seu filho, e compartilhar isso, ajudar as crianças através do livro, né, do livro infantil, porque essa história ela é interessante que ela fala das peraltices das crianças, então elas vão se identificar, né, e o final, né, é um livro muito tem uma mensagem muito bonita de afetividade, de companheirismo, né? Então eu acredito que os escritores são pessoas que têm uma ligação com Deus, né? Com o divino, com o universo, que tem esse poder de nos transportar, de trazer mensagens que vão acolher o nosso coração, que vai transmitir conhecimento. Então, eu tenho um grande respeito pelos escritores. E, nossa, muito bom ouvir essa história. E eu sei que você, além do 2, feijão com arroz, tem a Escola de Cereais, que também vem com uma mensagem linda. E se você quiser compartilhar com a gente, porque eu sei que você tem mais publicações fantásticas aí para compartilhar também. A escola de cereais, assim, também, né, tudo aquilo, acho não, né, com certeza todas as pessoas que escrevem, por mais que seja uma ficção, sempre tem algo dela ali, né? Sempre tem algo que a toca, sempre tem um pouco dela refletido ali. Isso Sim. na poesia é muito mais claro, né? Mas mesmo quando você faz uma obra fictícia, ou mesmo quando você escreve para crianças, sempre tem um pouquinho de você ali. E uma coisa, né, uma inquietação de todo mundo é o sentido da vida, né? A vida às vezes parece absurda. É. E eu tive um momento na minha vida que eu trabalhei também como coach, né? Eu fiz uma especialização em Uhum. coach e tal, mais focado para liderança, porque na minha vida corporativa sempre tive equipes grandes, né? Às vezes com centenas de pessoas, gerenciava grupos grandes, gerenciamento de rede, então a gente sempre tive essa preocupação de me aperfeiçoar nessa relação interpessoal, né? Estar bem com as pessoas e para a gente conseguir trabalhar bem. E um dia eu me fiz essa pergunta, né? Assim, por que tanta gente em idade mais avançada, muitas vezes, procurando médicos, terapeutas, mentores religiosos, amigos mais velhos, seja o que for, para discutir, às vezes, a sua missão de vida, para se descobrir como pessoa, para entender a sua vocação profissional. Aí eu perguntei para mim, por que não fazer isso de uma forma lúdica, bem leve, bem brincando, e levar isso para as crianças? Por que tem que esperá-las ficarem, não é, adultas para ter esse tipo de coisa? É claro Aham. que, como todo livro infantil, tem esse start para começar, mas o bom da história infantil é que fique aberta, né? Você também Uhum. não, né, às vezes a criança viaja numa história paralela que ela faz com o Com personagem, certeza. né? E isso Aham. é tudo muito bom. Mas o start foi esse, né? De poder você já começar a fazer isso. É tanto que existe
existe um projeto, né, para uso desse livro na escola. Eu tenho enviado, inclusive, para muitos pedagogos aí, que têm tomado a liberdade, alguns pediram, outros eu tomei a liberdade de mandar, porque ele foi feito para ser um livro interdisciplinar, para você trabalhar de acordo né, com a base curricular e trabalhar de forma assim, interligada. Mas ele tem essa pegada, digamos assim, filosófica, tanto Uhum. que um site lá do Sul, que chama Só Filosofias, o indicou como sendo um livro de filosofia para crianças, né? Exatamente porque os cereais discutem isso, né? Discutem Sim. o sentido da vida. Há Qual é a muita. minha missão, né? Quem É, nunca perguntou o que qual a que eu minha. estou fazendo aqui? Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou, né? Pois é. E aí, de uma forma assim, bem lúdica, os personagens, que são todos seriais, eles trabalham em cima disso. Mas há muitas coisas, né? Tem professores que já fizeram um trabalho na escola, por exemplo, só de nutrição, utilizando né? O livro não foi escrito para isso, mas eles utilizaram os personagens para trabalhar com as crianças a questão da nutrição. Já outros quiseram trabalhar a questão de definição profissional, né? Ou a valorização da escola, porque a descoberta final acontece na escola, e isso foi intencional. Na época, eu quis valorizar a escola, quis valorizar a educação. Então, o personagem não fica preso na escola, que ele começa a fazer os questionamentos dele fora da escola, mas ele acaba levando junto com os amigos na escola, e lá que acontece a grande descoberta, que a gente sabe que não é só que isso não é uma verdade 100%, muitas grandes verdades serão descobertas fora, mas a gente precisa valorizar a escola, a gente precisa valorizar as instituições de ensino também, como lugares, né, de um local de importantes descobertas na vida. E aí a escola caiu assim na graça também de muita gente aí, já foi parar até no exterior, aí já mandei livros até Nossa, para o exterior. é muito lindo aqui os personagens, né? Que lindos, o Juninho. Tem todos. Ainda vem com brinde, marcador de página. Adorei. É, E eu achei foi. lindo. Adorei também a dedicatória. Muito obrigada, os Ah, dois. Eu ganhei dedicatória. e uma. Eu gostei muito do sol, né? Não sei se, né? Da pincelada, né? Uhum, E aqui já começa uma grande história, um grande questionamento, né? Essa pincelada do céu, é, né? Que quem pintou o sol, né? Tem, como você falou, né? Tem essa interdisciplinaridade, né? A gente, cada um lê, né? Do seu jeito e tem várias descobertas na leitura desse livro, né? é, Adultos e crianças, indico para crianças de 0 a 99 anos. é por aí. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar, né, quando tanto de um livro quanto de outro, é a importância do ilustrador na obra infantil, né? Eu, Sim, eu tive a sorte, né, fui assim abençoado de sim. ter pessoas maravilhosas que trabalharam comigo. No caso Uhum, do a Escola dos Cereais, é o Alberto Pinto, é um ilustrador uhum, aqui de Juiz de Fora, um cara uhum, muito talentoso, que fez esses desenhos. E por uma coincidência, quem fez os desenhos do 1, 2 Feijão com Arroz foi a filha dele, que é a Carol Ai, que Magalhães. gracinha. É uma filha assim, né? Não é mais criança, ela já é uma Sim, mulher, mas mas, muito mas foi assim, bacana. muito bacana ter o pai e ter a filha trabalhando A comigo em dois família, né? projetos, né? Uhum, Um deles foi feito pela editora Alva, que é do próprio ilustrador, e o uhum. segundo livro, A Escola dos Cereais, feito com a Para ter. editora Paratexto, que é também Uhum, de uma pessoa muito competente, que é a Fernanda Lima, que também ajudou uhum. muito aí nesse projeto, e outros também. Eu tenho outros trabalhos com a editora Paratexto. Então, E são assim, parceiros, né, muito ai, importantes nesse desculpa. trabalho. Sim, a gente precisa, né? Os editores, os ilustradores, né? São essenciais nesse trabalho, é uma parceria.
é uma família, né? Porque faz o desenho, envia, vê se é isso, né? Encaixar, né, a sua ideia, a história, né, com a ilustração. Então, realmente uma parceria. E a ilustração, ela, né, é uma linguagem também, então é fundamental. E assim, eu quero só fazer um adendo que os nossos colegas da pós estão aqui mandando beijos, a Cíntia, seus amigos daí de Juiz de Fora. Várias pessoas estão entrando. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado a todos que estão aí participando aí. Fico feliz com a presença de vocês aí. E você falou que tem outros trabalhos, você acabou de falar aí. Conta pra gente o que tem de novidade. Eu acho que é até bom, assim, como eu falei da minha própria trajetória, né, do meu desvio e depois da minha aproximação novamente para a literatura, quando eu lancei esse primeiro livro, né, o Arroz com Feijão, Dois Feijão com Arroz, quando eu lancei esse livro, eu comecei a me aproximar, participar de, né, bons tempos, aqueles sem pandemia, né? Aí a sarais de literatura, a participar Verdade. de rodas de poesia e começar a me aproximar com pessoas do meio, participar de oficinas. Foi uma época onde aconteceu uma coisa que para mim foi também assim fundamental, que foi onde eu conheci aqui o pessoal da Leia JF. A Leia é a liga, né? Você já falou no início aí, que é a liga dos escritores, ilustradores e autores aqui de Juiz de Fora, que é um grupo muito focado, especialmente na. É claro que eles estão abertos para toda a literatura do mundo, mas eles dão muita força para os autores da própria cidade, divulgam muito os autores daqui. E para mim, que era assim estreante, iniciante, eu fui muito bem acolhido por eles lá, muito bem orientado até me tornar membro, né? E foi aí que aconteceu uma coisa curiosa. Eu fui convidado a participar, eles lançaram um projeto que foi uma coisa que eu nunca tinha escrito na vida, que era conto de terror. E aí eles Ui, lançaram esse livro aqui, ai, que bacana, e foi um adorei. desafio para mim, que não é minha praia. E eu mandei um conto para lá e acabou sendo aceito o meu conto, para minha surpresa. Que E surpresa, eu entrou, não esperava, adorei. pois é, e entrou nessa publicação que foi conduzida lá pela Leia e também foi publicado pela Paratexto. E entrei nos concursos também que eles abriram. Eles fizeram concursos na época antes de eu ser membro, né, eu participei de concursos que eles abriram. E aí tive a felicidade de ganhar um primeiro lugar num concurso de poesia. Duas poesias premiadas, uma delas ficou com a menção honrosa e a outra ficou em primeiro lugar. Nossa, Que me fez também, é um projeto que eu estou aí, gente, aguarde esse ano, vai sair um livro aí solo, né? Porque até então eu tenho participação aí de poesias e antologias. Agora está sendo lançado um que chama Múltiplas Palavras, e já ficou pronto, daqui a uns dias está aí. A gente lançou também esse aqui, que é um de poesia também, que tem algumas minhas aqui, que é Poesia na Pandemia, que é o lado poeta, mas vai sair um solo em breve aí, está ficando um trabalho bacana, também que feito pela chique. editora Paratexto. Mas como meu pezinho está sempre lá na literatura infantil, eu participei Aham. também desse aqui, que também tive um conto premiado. Os Esse até mais tem belos aí contos. os mais belos contos infantis, que eu escrevi a história de Silvestre, o caracol que não queria deixar rastros, né? Era um caracol insatisfeito com a vida dele e que tem Tadinho. todo um enredo bacana e no final, né, ele vira um herói. Essa E como história, que a gente faz para adquirir os seus livros, que eu vou colocar aqui no comentário, vou fixar aqui no comentário como faz? bom, alguns livros, igual esse, por exemplo, esse aqui tem que ser pela editora, eu não tenho mais, a editora Uhum, Paratexto fornece. uhum, Alguns tem que ser direto comigo, igual esse aqui, alguns de poesia tem que ser direto comigo, porque são edições mais limitadas, né? uhum. O caso da Escola dos Cereais, você acha no Amazon, Americanas,
Todas as grandes redes você consegue achar a Escola dos Cereais. Mas, ultimamente, eu tenho feito promoções através, pode conversar comigo no direct, porque eu tenho Fala conseguido para mim o seu Instagram para eu colocar aqui, que eu não, eu sei que tem JR, autor, só que eu tô lembrando a ordem. Uhum. jamorim.autor. Isso. É que eu não tava gravando. Show. Aproveita, gente, quem não está seguindo aí, pode ir lá começar a partir de hoje, que tem muita coisa boa aí para vocês curtirem, além da literatura, poesias, né? Eu não posso deixar de falar aqui também, né, que além de estar também na Academia Juiz Forano de Letras, que é um local assim bacana, com muita gente boa, que também ajuda em muitas coisas, um grupo bastante culto. Eu sou membro também da Sociedade Brasileira dos Poetas Altravianistas, né? Muita gente não conhece ainda, é um movimento relativamente não, bastante novo, né? Um movimento de 2 décadas, que tem origem Eu aqui em fui pesquisar a Mariana, Minas respeito, porque eu Gerais. achei essa palavra diferente. Eu falei, preciso descobrir. Pois é, Mas eu quero que você fale, por favor. que é, na verdade, uma forma, é uma poesia minimalista, né? Então você tem, por exemplo, as quintas, né? De vez em quando eu publico quintas lá Sim. no meu trabalho, e a quinta você tem que Quintas de transmitir. segunda. Você tem quinta na segunda, na terça, na quarta, né? É a quinta da semana inteira, se quiser. E eu espero, inclusive, participar e estou torcendo para sair um livro aí só de quintas, que vai ser bacana, com vários autores. Espero que esse projeto dê certo. A quinta você tem que resumir a sua ideia em uma poesia que você tem 5 versos. Os 4 primeiros versos têm apenas 2 palavras e o último verso, uma palavra. E você tem que rimar a segunda verso com o último verso, os demais não podem rimar. Já deu um Basicamente, nó na minha cabeça. é isso aí. E a Aldravia é mais sintética ainda. Você tem 6 palavras que são escritas, né, na vertical, onde você tem que transmitir, não é uma frase em pé, são palavras soltas, onde você transmite uma ideia. Tem regras específicas, mas é você transmitir uma coisa com 6 palavras. Estou resumindo muito, né? Mas você resumir com 6 palavras uma ideia. Então é uma poesia minimalista que tem ganhado assim muitos adeptos, tem crescido bastante, é bem legal. Esses dias mesmo eu participei, já produziram até um e-book, abriram um grupo no WhatsApp e começamos a fazer e criaram lá a Leia também está fazendo, em breve vai sair os Elos de Aldravia, onde eu participo Não. também, que foram muita quantidade de Aldravia produzida, bem interessante. Para quem não conhece, vai ter oportunidade de adquirir o livro em breve. Sim, mas você pode dar uma palhinha, assim? Só uma palhinha? Eu não tô lembrando aqui, mas hoje, por exemplo, eu coloquei hoje uma lá, no 3 Aldravias, homenageando a mulher. Então, você, de repente, coloca lá, respiro literário, a gente pode considerar excepcionalmente uma palavra só, porque é um nome próprio, mas você pode colocar assim, respiro literário, cultura, educação, e você vai criando, né, com 6 palavras apenas, uma forma poética de você mostrar o que é o respiro literário. Já me deu uma ótima dica. Obrigada. Aí, pois Além do é. slogan lá que você me ajudou, né, a fazer. Isso é amigo mesmo. E vamos lá. O que mais que você tem para nos apresentar? Porque já foi... Nossa, quanta história que, né, já contamos aqui. Eu queria ouvir Pois uma é. poesia, mas perdi, né? Perdi. Mas a poesia vai chegar depois aí numa... Quando Hoje eu queria sair ao aí vivo. Quando, Desculpa, quando, minha gatinha, tá? Ela adora passear nas lives. mas eu não tinha preparado nenhuma poesia porque eu fiquei pensando aqui que você queria mais falar sobre os livros infantis.
Então eu não tenho assim nada aqui de bate-pronto aqui muito legal. Tem as poesias aqui da pandemia, né? Eu quero que você se sinta à vontade, né? Não só falar dos livros, mas falar do seu trabalho, né? Se você quiser apresentar uma poesia. Eu gosto muito de poesia, como eu tinha te falado, então por isso que eu estou aqui Ah, muito pedindo. bem. Mas eu quero que você se sinta à vontade, por favor. Com relação a- ao trabalho ainda da Escola dos Cereais, eu só queria acrescentar que o desejo em relação à Escola dos Cereais é que ele seja de uma coleção, não é que ele Ai, que seja, legal! porque a Escola dos Cereais, o primeiro é o sentido da vida, mas aí Sim, virá o segundo, né? Espero eu, o terceiro e vários, é para a porque gente tem o montar uma. protagonista da história, né? Aí, assim, não sei, eu tô chutando. Aí você quer fazer de repente com cada um dos personagens, Pode ou não, digamos, né? Mas ou temos não. aí várias opções, Muito bem. cada um tem um perfil, né? Cada um deles tem um perfil. Você pode ver, por exemplo, aí o Carioquinha, né? Que tem todo aquele chapeuzinho virado para o lado, Aham, meio carioca mesmo, né? Que é um feijão assim aham. mais que gosta do Peraí, deixa eu esporte, pegar mais ele aqui. bacaninha. Ele tá aqui, ó. A gente tem o Zé Triguinho, que é aquele cara assim o mais nerd da turma, é o mais estudioso. Então cada um tem um perfil, né? É, tão bonitinho. Gente, eu amei as ilustrações. Que livros lindos. Que livros dois, mas tão lindas as ilustrações. Que é outras Tão coisas lindas. também que alguns professores têm trabalhado nessa questão do livro, a Escola de Cereais, é isso também, porque a gente tem personagens masculinos, né, femininos, a gente tem o Sim. professor, a professora, a gente tem lá o amarelo, o negro, o branco, né, que é o Uhum. arroz, a gente É. tem verde, né, Tô dando um inclusive. spoilerzinho só, tá? Não vou Não, mostrar tá muito, ótimo. não. Só para ver a escola, da sala de Isso aí aula, a né? escola, a A tia Gulinha, diversidade. ela recita até poesia na escola também, sabe, gente? Tem poesia no livro, poesia infantil que ela ensina os alunos Aham, utilizando poesia também. sim, para Então, tem aprender. gente que está trabalhando esse tipo de lição, né? Como é que a convivência entre os diferentes, através dos personagens, Sim. a equidade, né? Você tem lá o tio mulatinho e a tia agulhinha, então você tem professor e professora, né? De forma igualitária. Então, tem muitas coisas aí que tem muito professor trabalhando com seus alunos, com os grupos, discutindo através desse livro aí. É, ele é filosófico, é, ele trabalha a diversidade, a, a poesia, né? Inspira as crianças a escrever também, porque tem poesia, e, e de levar esses assuntos, né, para a escola, que é o local, né, de você aprender cultura, e essa interação dos amiguinhos, né, todos empenhados em descobrir os mistérios. Então, muito bacana mesmo. É o sentido da vida mesmo. Uma gracinha. E aí vamos ver. Ele o ano passado tem um concurso, né, que é o concurso Ecos da Literatura, que é um Uhum, concurso de votação popular. E, para minha sim. surpresa, né, com a ajuda aí de certamente muitos amigos que trabalharam para isso, divulgando o livro, ele ficou em terceiro lugar na votação nacional, né? Fui lá em São Paulo receber um prêmio lá, fiquei todo orgulhoso, todo metido, me sentindo. Parabéns! E esse ano tivemos a alegria de ter aqui outros colegas que são também aqui da Leia Juiz de Fora, que estão também de Uhum, novo, né? O ano passado foram dois aqui, um infantil uhum. e um outro aqui, que é o nosso amigo Arthur, que é o presidente da Liga, que concorreu ano passado e esse ano ele está lá de novo.
com mais uma outra escritora aqui da Liga, que é a Alice Gervason, que fez um livro infantil também muito bacana. Tem muita gente aqui na região para você entrevistar, viu? Vou te apresentar É, eu muitos sei. escritores bons aqui. Mineiros tão poderosos, potentes na escrita, contribuindo aí para nossa literatura, educação infantil, né? É muito bacana ter essa relação. E eu vejo que vocês são bem unidos mesmo. Eu tiro pela pós, né? A Marisélia, você, aí agora chegou acho que a Débora. Então, todo mundo bem unido, assim. Eu acho muito legal, muito importante esse trabalho. Desculpa. A Marisélia tem também, né, livros infantis aí, que eu não sei Aham. se você já entrevistou, mas ela também Já, tem. eu acho que ela foi a segunda que eu entrevistei aqui no Respiro. Ela deu um show, É, cantou, apresentou, foi lindo. além de ser uma excelente contadora de histórias, né? Então, Sim, sim. mas uma coisa que também me dá prazer, e eu tenho gostado bastante nesse universo infantil, é escrever contos, né? Uhum. Então, esse ano deve sair, estou esperando aí para esse ano ainda, pela editora Psil. Eu participei também de um concurso lá e dois contos meus foram escolhidos. Então, tem Parabéns. aí a oportunidade de a gente estar mostrando um pouquinho desse também. Já tinha até publicado ele num outro local, mas podia, né? O edital me permitia mandar, eu mandei e vai ser um repetido. E tem um outro que é novo, que é a história da Lara, que é uma personagem que eu criei. Era só para o pessoal ficar curioso, mas era a história da lagarta que tinha inveja da borboleta. Ficou assim um conto Opa. bacaninha e que vai estar É, isso saindo acontece, né? pela No nosso dia Psyll. a dia. É. E tem também, estou esperando assim com muita ansiedade, um outro trabalho feito pela editora Helvética, que ele vai ser inclusive bilíngue, são vários autores, e o lançamento dele será no exterior. Então ele vai ser o conto infantil, vai ter em português e francês, né? Então vamos ter aí Vou fazer uma coisa aqui. uma obra Beijinho no infantil, ombro, né? Parabéns. vamos ter uma obra infantil bilíngue, né? Eu agradeço a Ceci, que é presidente da JL, que foi na época, falou desse concurso, e eu mandei para lá assim, muito despretensiosamente. Eu acho que se eu tivesse pensado mais, talvez até teria mandado um outro conto, mas enfim, mandei um que foi aceito, que Que nem legal. considerava o melhor naquele momento, mas ele acabou sendo aceito. Aí Um estamos assim luxo mesmo. com boas expectativas para esse segundo semestre aí de ter bastante coisa boa acontecendo. É, eu estou falando com um escritor internacional, gente. Você veja Da bem, né? França, do Brasil direto para a Europa. Adoro. Pois é. Parabéns, parabéns, parabéns. Você vê as asas que a literatura nos dá, né? Você está voando longe. A E eu gente, acho que também tem a questão do amor, né? Tudo que a gente faz com amor, né? Com dedicação, tem essa repercussão. Não, como você falou, foi despretensioso e aconteceu, né? Eu acho que é, esse amor que a gente coloca no que faz repercute diferente, né? Uma ressoa, né? Então tem que dar os parabéns mesmo, porque você superou tanta coisa na sua vida e disso você está fazendo poesia, né? Tá contribuindo para que outras pessoas tenham encantamentos, né? Tenham respostas para suas angústias, para suas dúvidas, que para mim a poesia é um deleite, sabe? Para mim a poesia ela é um abraço, um acolhimento, né? Então eu tenho certeza que outras pessoas pegam um livro de poesia para se sentirem abraçadas também. Então, parabéns por você distribuir abraços com a sua escrita, com a sua literatura. eu acho que a poesia, especialmente, ela precisa ter essa função. Ela é poesia quando ela toca, né?
ela pode ser uma poesia clássica, um soneto, ela pode ser uma coisa, não, versos livres, versos brancos, não importa, né, se é um haikai, se é uma aldrabia. Uhum. O importante é quando você sente que, de alguma maneira, ela toca a alma da pessoa, né? Tem É. coisa que você lê e você fica assim, nossa, eu tenho coisa que eu leio que eu fico pensando assim, podia eu ter escrito um negócio desse, né? Que é tão bacana, Eu também penso e assim. aquilo se toca a gente tanto, e às vezes até é algo que você sentiu e nem conseguiu expressar, e alguém, de alguma forma, naquele Exatamente. momento, ele conseguiu colocar em palavras aquele sentimento. Né? Eu estou brincando com isso no meu livro que vai sair de Gostei poesia, disso. um que está para sair, que eu estou fazendo mistério, que tá prontinho, ele já está, o e-book já está Você está fazendo um pronto. mistério, mas você está doido para contar, porque Eu é a estou segunda ou doido para terceira vez que você contar. fala do livro. E eu brinco um pouco com essa questão do olhar, né? Porque a poesia é isso. Eu falo no livro que quando a luz da poesia, né, ela entra na alma da gente, ela faz a gente enxergar coisas diferentes, porque a gente enxerga à medida que tem luz, né? Quanto mais luz tem, mais a gente enxerga, né? Apaga a luz, Verdade. o olho é o mesmo. Ó, Você o pessoal apagou tá a pedindo pra você luz, contar, hein? Para contar o livro, hein? Qual é o para livro, quando vai estrear, quando você vai publicar. Estão pedindo aqui para contar. então, o livro está saindo da gráfica, porque eu fiz uma edição física pequena, mas fiz. Ele está saindo da gráfica nos próximos dias, talvez na semana que vem ou na outra. Esse mês agora, o livro vai estar prontinho. E o e-book só estou aguardando para poder colocar aí nas plataformas virtuais, né? Então, Daí depois você vem aqui de novo para apresentar o seu e livro aí nós e vamos ter que trazer falar uma poesia para mim, para só nós, de. para mim. é, Aí eu vou poder falar de várias poesias, porque o livro é dividido em capítulos, assim, a forma que você olha muitas coisas. Cada capítulo é um olhar sobre uma determinada coisa, né? Um olhar sobre os Uhum, relacionamentos, um olhar sobre o uhum. outro, um olhar sobre a gente mesmo. São muitos olhares, né? Sob a luz da poesia. Como é que a gente olha as coisas sob a luz da poesia? Então Ah, aguardem aí que vai ser muito bacana. e a Ana Ele Cecília acabou de fazer uma frase poética para gente. Ana Cecília Porto, também uma escritora magnífica, nossa colega de pós. Ela acabou de escrever: quem é leitor de poesia também é poeta. Então eu posso me é, considerar poeta, porque eu amo poesia. Não, Eu leio todo dia. a poesia está em tudo, na verdade, né? É A gente verdade, a vida é transforma a poesia. poesia em poemas, mas a poesia está em tudo, né? A poesia está no olhar, está no ler, está no sentir, tá no fazer nada, né? Está no ócio, está no trabalho, Contemplar, né? No no contemplar, contemplar, está no né? fazer. A poesia, ela está em todos os lugares, né? Aliás, até o grande Rubem Alves, que é uma pessoa assim que, né, foi uma. Até hoje eu tenho muitos livros dele aqui, gosto demais. Até a obra, a parte dele não poética, a parte teológica que ele escreveu, ele fala que a melhor maneira de você falar sobre Deus é através da poesia. Ai, Né? que lindo, Então verdade, a poesia é realmente verdade. ela ultrapassa muitas coisas. Ultrapassa. Ai, fiquei sem palavras agora. Aqui, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acabei de Deixa. ler. Tessituras com literatura acabou de dizer para você. A sua voz já é poesia. Tão suave. Opa, Agora, quem é tessituras com literatura que eu não sei quem é? Fala aí. também não sei não, é seu seguidor aí, não? Tem várias descrições aqui de poesia. Bom ouvir pessoas sensíveis como vocês. Muito obrigada. Poxa, A vida é um maravilha. eterno poema, infinito. Desculpa. É porque agora agarrou aqui, eu não estou conseguindo ver os comentários. A vida é um eterno poema, indefinido, definido. Verdade, Débora. As tessituras com literatura. Verdade, a poesia transcende. É verdade. A poesia. É Mônica Menezes. A Mônica da Oficina de Ideias, que fez a Ah, oficina de sim, ideias com a gente. muito bem. Oi, Mônica.
A Lindo oficina isso, e a pós, né, tá cheio de gente fantástica, né? Sempre, cada vez verdade. surpresas boas com a produção literária do pessoal, com conhecimento. Tem sido uma troca fabulosa, né? Parcerias fantásticas, né? Estão surgindo aí. É, É, muito obrigada, pessoal. Oi, Mônica, que bonitinha. É, muito bom. É, poesia alimenta a nossa alma. Literatura, né? Alimenta a nossa alma. bom, atendendo os pedidos, eu vou ter que botar um reforço aqui. Ah, por favor, estava Eu vou esperando ler, esse momento. vou ler uma pequena poesia então aqui, que não estava programada não, que está aqui nesse livro Poesia na Pandemia. Esse aqui foi uma coisa assim, a história dele é bastante interessante, porque esse livro aqui foi feito em 10 dias. 10 dias. Nossa, Ah, o voando. presidente lá da Liga falou assim, gente, tem um desafio aqui, tá aí todo mundo aí sofrendo essa pandemia, foi logo no início da pandemia. Vamos fazer alguma coisa e tal, e ele soltou assim um chamado aí, tem gente de vários lugares, né, do país, que aceitaram e foi feito tudo em 10 dias. Subiu o e-book, né, a publicação física demorou mais um pouco, evidente, mas a confecção do livro e colocar ele na plataforma digital foi em 10 dias. Eu nunca tinha visto isso, não. Né? Foi uma coisa assim meio A louca. necessidade da pandemia, né, de alimentar as almas sedentas aí, Pois foi, é. acho que foi a necessidade, essa Então, necessidade. eu acho que talvez algumas coisas que a gente, relendo hoje, o sentimento pode até ser diferente. Mas naquele Sim, momento, né, o retrato que a gente tirou do sentimento de cada um naquele momento ficou expresso aqui nesse livro aqui. Então eu vou ler um aqui para você não falar que eu não li poesia aqui para você, ótimo, que adorei. se chama Procura. Cientistas olham para dentro do corpo, para dentro do vírus e procuram a morte. Na verdade, como matar a morte? Esta é a procura. Economistas olham para dentro do mercado, para dentro do bolso e da bolsa. Procuram solução. Na verdade, buscam o dinheiro. Esta é a procura. Políticos olham para dentro das suas siglas, para dentro das suas ideologias, procuram um norte. Na verdade, poder e perpetuação. Esta é a procura. Seres humanos olham para dentro da alma, para dentro dos sentimentos. Procuram entender o que está acontecendo. E dentro da pandemia, procuram por si. Esta é a verdadeira procura. Esta é a verdadeira procura. Então, esse aqui foi bem um retratinho do início da pandemia, né? Aquela coisa, alguns preocupados só com a economia, outros preocupados só com o poder, alguns querendo manter, outros querendo tomar, alguns preocupados só com dinheiro, enfim, né? Mas muita gente ficou fazendo a verdadeira procura na pandemia, que foi procurar por si mesmo. E tem gente Eu fazendo isso fui até uma dessas hoje. pessoas, eu sou uma dessas pessoas que mergulhei para dentro e achei a pós, achei o respiro literário, achei pessoas incríveis que estão aqui, né? É, Está todo mundo dizendo poema esplêndido, parabéns, lindo, arrasou, palmas e muito bem. Muito fantástico. obrigado. Eu estou vendo aqui, né? Eu tiro o óculos aqui, mas para ficar menos feio aqui, mas eu estou vendo aqui a Deia, né? Que é uma escritora também aqui de Juiz de Fora, que trabalha com muita poesia infantil. E outro dia nós fizemos uma coisa aqui, né? Como é que a literatura tem essa magia, né? Ela fez um tautograma, né? Que é aquela coisa de você escrever tudo com uma letra só, né? Fazer uma poesia com uma Sim. palavra só. E aí a gente fez um desafio aqui. Eu escrevia um verso, ela escrevia outro, e mandava um para o outro, e a gente fez uma sobre a paca, uma poesia infantil sobre a paca, tudo com letra P. Ficou muito engraçadinho, foi
Já publicou depois aí? Ah, esse eu quero ver, porque meu nome é com P, É, tá Patrícia, eu vendo, quero ver. Patrícia? Nós falamos sobre a Paca Peralta lá. Ai, que bonitinho. É, Eu gosto muito de literatura infantil e juvenil. pois Amo é. muito. Muito, é muito gostoso, né? É, a Lide para mim está sendo, né, muito bom, porque, embora a gente já escrevia, claro, com todos os cuidados, né, como eu não tenho formação em pedagogia, esses livros, por exemplo, antes de lançar, eu levei para que um pedagogo desse um parecer, né, eu não quero, vou botar uma coisa aí que seja ruim para a criança, né, por favor. Aí pedi pedagogo e psicólogo para ler. Então, para mim, está sendo maravilhoso, né? Porque na LID tem muita gente dessa área de pedagogia, professores experientes, gente que lida aí com criança todo dia. Eu estou aprendendo horrores com esse pessoal. Está sendo muito bom essa parte também, né? É a aula paralela à aula, né? A Sim, experiência você dessa está turma. aprendendo a parte pedagógica, mas eu acho que você já tem o dom, né? Eu acho que eu tenho certeza, senão você não escreveria esses tesouros aí que você vem compartilhando, né? É só uma questão mesmo é uma questão pedagógica, digamos assim. Mas o escritor já nasce com alma de escritor, já nasce escritor. Só precisa encontrar, né? Se encontrar nas palavras, encontrar o que precisa, o que precisa dizer, na verdade, né? Então É, você já nasceu assim. eu acho que, né, é claro que hoje em dia, até criatividade, a gente tem seminários para melhorar, para dizer, tudo Sim, tem, né? sim, Eu acho que tudo é bem-vindo. tem certas coisas que realmente são da pessoa, né? Ninguém escreve como Drummond, né? Tinha coisa que é dele. Você lê e fala assim, foi Exatamente. ele, né? Ninguém escrevia como Fernando Pessoa, né? Tô dando Uhum. referências aqui enormes, né? Guardadas as devidas proporções. Então, Por existem favor, nada de coisas. comparação, né? Porque ex- a- cada um tem uma característica diferente, entre eles, totalmente diferente. Um tinha um estilo diferente do outro. Pois é. Então, há coisas que são pessoais, há coisas que eu acho que acompanham, que é resultado até da nossa própria vida. Mas quanto Sim. mais a gente procura também estudar, conhecer, né? Conhecer mais técnicas, conhecer mais coisas, isso sempre ajuda muito, né? Sempre alarga muito, né? O conhecimento da gente, né? Tem um pensamento bacana que eu não lembro aqui direito ele certinho, e nem o autor nesse momento, mas que tem relação exatamente com a literatura, que quem não lê tem uma vida só, né? Mas a Uhum. pessoa que lê, ele vive muitas vidas numa vida só, né? Porque a leitura, ela traz isso pra gente, traz esse conhecimento, faz a gente viver muita coisa. Verdade. Nossa, falou tudo. Eu queria agradecer muito, quero agradecer muito a sua presença, toda a sua história de vida profissional que você trouxe para gente. Espero que você volte mais vezes, que essa parceria se consolide e parabéns por, por ser quem é, pela sua escrita potente, sensível e por você estar ajudando tantas pessoas através dos seus livros. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço, Patrícia, Respiro Literário, agradeço demais aí o convite, a oportunidade, a gente está falando aqui, né, desse trabalho, da literatura, da poesia, da literatura infantil, dos contos, enfim. A gente tem essa oportunidade aqui. Agradeço todos aqueles que não tive condição aqui de ver todo mundo que entrou. Vi aqui a Ana, vi aqui a Lu. Puxa, a Lu escreveu também um livro agora há pouco tempo infantil, maravilhoso, sobre deficiente visual. Eu vou pedir um livro, vou mandar para você. É um livro que merece também uma atenção especial. A Jo, que sempre acompanha a gente, estou vendo aqui, Débora, tem um monte de Aham, gente aqui, Ana. Agradecer a todo obrigada. mundo que está aqui, o pessoal da Pós, a Deia, o pessoal da Leia JF, que entrou também. Até meu filho, ô filhão, um abraço aí, Vinícius. Que gracinha.
Quem é seu filho? Qual o nome dele? Vinícius. Oi, Vinícius, obrigada. Bem-vindo. E, enfim, agradecer a todo mundo aí pelo apoio. E quando você quiser, né, quem não segue, por favor, em jramorim.autor. E tem também um blog que a gente está começando agora, está pequenininho ainda, mas Versos da Alma, né, Que lindo. .wixsite.com/blog. Aí você vai ver Nossa, lá aí também agora ficou algumas. difícil. O Wixsite ficou difícil. Mas depois eu coloco lá, eu vou colocar na. Quando eu divulgar, eu coloco todos os seus links. Pode deixar. Lá, inclusive, tem uma coisa curiosa, que foi um conto conjunto que eu escrevi com participação de todos os seguidores na pandemia, que é o conto Nossa, de Valente, que é uma história de um cachorrinho, que a gente escreveu assim, eu ia colocando, onde é que vai ser a história? Na terra, no mar, no espaço, não sei o quê, as pessoas votaram, vai ser na terra. Vai ser, os personagens vão ser vegetais, vão ser animais, vão ser não sei o quê, as pessoas foram escolhendo. Até escolher quais eram os personagens principais, qual seria as características principais. Todo mundo foi votando, a gente foi construindo e virou lá um conto conjunto da pandemia, que é a história de Valente. que Que é bacana. Então o vamos Cão conferir lá no seu Detetive. Pode blog. conferir lá, que essa é uma das histórias que está lá. Uma história coletiva, adorei a ideia. Vamos fazer mais histórias coletivas. Adorei. Então, muito obrigada a toda a audiência, a todo mundo que compareceu. Obrigada pelo carinho, pelos elogios. Falei aqui para o nosso escritor algumas mensagens. E lembrando que a partir de semana que vem vamos começar lives com homenagem a mulheres maravilhosas, pois dia 8 de março é Dia da Mulher, vamos homenageá-las, nos homenagear. E eu queria só falar uma frase que eu achei linda que a Marilza falou, que eu quero... Marilza, outra escritora maravilhosa, Marilza Novak, ela falou, poesia é respiro literário. Muito Epa, obrigada, Marilza, por essa inspiração. para fechar com Boa chave de noite. ouro. Não é? Que lindo! Obrigada, Marisa. Um beijo. Muito obrigada, meu amigo. Foi muito bom conversar com você. Até a próxima. Eu agradeço e especialmente um abração para todas as mulheres. Eu já publiquei 2 vezes lá no meu blog. O primeiro dia foi uma quinta, o segundo dia foi outra via, só em homenagem às mulheres essa semana. Obrigada, um beijo. Grande Tchau. Tchau, abraço. gente. Obrigada. Tchau.